Fala pessoal, boa noite, beleza? Bom, mais uma questãozinha aqui, tá? Do Colégio Naval. Dessa vez aqui é uma questão da prova de 2025 para ingresso em 2026, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma questão aqui, mais uma questão de geometria, tá? A gente tem a seguinte situação, tem um desenho aqui, ele vai falar aqui nesse textinho aqui sobre o que está acontecendo ali, tá? Então considere que A e B estão em um plano π horizontal, que P é o ponto mais alto de uma montanha e que C é a sua projeção ortogonal sobre o plano horizontal. Sabe-se que a distância entre A e B é 1000 raiz de 2, e que os ângulos CAB é igual a 75 e CBA é igual a 60 e PAC é igual a 10. A classificação de uma montanha no que diz respeito à sua altura, de acordo com uma revista especializada, é dada pela tabela, né? Que eu coloquei a tabela aqui do lado. Então, a altura e tal, aqui, você vai calcular o tamanho dessa montanha e depois vai classificar aqui, beleza? Tranquilo, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que a montanha na figura acima pode ser classificada como. Pessoal, olha só, a resposta até já estava marcada aqui, tá? Mas vamos lá, como é que eu vou resolver essa questão aqui? Não é uma questão difícil, tá? Basta que você consiga enxergar algumas coisas aqui, alguns triângulos, algumas coisas, e a gente consegue de boa isso daqui, beleza? Então, olha só, primeira coisa, eu vou pegar aqui e vou colocar, tá? Vou pegar esse desenho aqui, vou colocar ele maior pra gente aqui, e vou colocar os dados que ele deu ali naquele pedacinho ali, de texto, no nosso desenho, beleza? Então, olha só, vou ampliar aqui. Bom, então, a gente vai ter aqui. Ele falou lá no exercício que a gente tem o ângulo CAB mede 75. Então vamos lá. CAB, esse ângulo aqui é 75. A gente tem também que o ângulo CBA, ele fala ali, ó, mede 60. Ok? Então a gente tem aqui o ângulo CBA mede 60. Ele falou também, né, que a medida do segmento ali AB é 1000 raiz de 2. Essa distância ali. Vou colocar essa distância aqui de uma outra cor. Então, a gente tem aqui que é 1000 raiz de 2. Ok? Pessoal, ele falou também aqui que a gente tem esse ângulo PAC mede 10. Ok. Bom, olha só. A gente precisa determinar a medida do segmento PC, que é a altura dessa montanha. Por quê? O que ele fala no exercício? Precisa entender também, tá? Olha só. Ele fala que os pontos A e B estão no mesmo plano, que é aquele plano π. Esse ponto P é o ponto mais alto da montanha. E esse ponto C aqui é a projeção ortogonal desse ponto P. O que acontece? O que é projeção ortogonal? É a altura, tá? É a mesma coisa que a altura. Então, até a gente tem aqui ó, um quadradinho representando que é 90 graus, né? A altura sempre tem que fazer 90 graus, né? Para que seja uma altura, beleza? E a gente tem que o ponto C é a projeção ortogonal. A gente precisa determinar aqui a altura desse triângulo. Então, observa que se a gente pegar aqui e olhar, né, para esse triângulo aqui, a gente vai ter um triângulo retângulo, beleza? Esse triângulo aqui é o triângulo PAC, ok? Ou PCA, beleza? E nesse triângulo retângulo aqui, a gente tem aqui o ângulo de 10 graus, a gente precisa dessa altura, né? Então, se a gente descobrir mais uma outra medida aqui nesse triângulo, a gente consegue determinar a medida dessa altura, usando as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Bom, como que a gente vai fazer isso? Qual medida aqui é mais fácil de eu achar para que eu consiga fazer esse cálculo, tá? Bom, a gente pode usar esse outro triângulo que ele deu, né? Que é esse triângulo aqui, o triângulo ABC. E nesse triângulo ABC aqui, a gente consegue descobrir o tamanho de quem? A gente consegue descobrir o tamanho dessa medida aqui, AC, ok? Olha só, eu vou destacar aqui esse triângulo ABC ali, para vocês verem melhor como fica isso daqui, ok? Vou colocar aqui, ó. Então aqui, né, colocando aqui o triângulo ABC, com as respectivas, os respectivos ângulos e tal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o vértice C, tenho aqui o vértice A, tenho aqui o vértice B. Aí ali a gente tem os ângulos, né? Tenho aqui o ângulo de 75, esse ângulo aqui de 60, e a gente tem esse outro também aqui, esse lado aqui que ele deu no exercício, que vale 1000 raiz de 2.
Bom, pela soma dos ângulos internos do triângulo, é fácil perceber que esse ângulo aqui mede 45, ok? Pela soma dos ângulos internos. Então, a gente somaria, né? Você chamaria isso daqui de x, por exemplo, se eu quisesse. E aí, 75 mais 60 mais x igual a 180. Então, a gente obteria que esse ângulo aqui é 45 graus, ok? Pela soma dos ângulos internos. Tudo bem? Bom, a gente precisa dessa medida aqui, da medida AC. Eu vou chamar ela de x. O que que a gente pode usar aqui, tá? Olha só, aqui fica claro que a gente pode usar a lei dos senos, tá? Por quê? Porque eu tenho, inclusive, aqui a medida dos três ângulos, tenho a medida de um lado e preciso da medida desse outro lado aqui. É uma situação clássica de uso da lei dos senos, uma questão até, né, bem simples quanto a isso. Bom, e como é que é a lei dos senos mesmo? Aí você vai lembrar que é A sobre o seno de A igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. E lembra que isso daqui também é igual a 2R, tá? Tem questão às vezes que cobra isso daqui, tá? O que é esse R aqui? É o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, beleza? Bom, vou usar aqui, né, só esses dois aqui para poder fazer a minha proporção, beleza? Então eu vou ficar com, vamos lá. O A vai ser o meu 1.000 raiz de 2, tá? Então 1.000 raiz de 2 sobre o seno do ângulo oposto ao 1.000 raiz de 2, que é seno de 45, que é igual a B. Quem que vai ser o B? Vai ser o x, é o que eu estou procurando. Sobre o seno de 60, que é o ângulo oposto ao x ali. Beleza. Então, olha só. Aí a gente tem que lembrar aqui do seno de 45 e do seno de 60. Tem gente que já sabe isso aqui gravado, beleza? Quem não sabe, lembra daquela musiquinha, tá? Aquela musiquinha aí que tem vários vídeos aí dessa musiquinha, né? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aquele negócio lá, beleza? E aí vocês conseguem gravar isso daqui, conseguem fazer a tabelinha ali na hora, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui 1.000 raiz de 2 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, ok? Bom, aí aqui, né, é uma divisão de fração, tá? Cada pedacinho desse daqui, você pode fazer a divisão primeiro, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fazendo de uma forma bem analítica aqui, tá? Então, olha só, 1.000 raiz de 2 sobre 1 vezes 2 sobre raiz de 2 igual a 2x sobre raiz de 3. O que eu fiz, né? Repete a primeira, seria x sobre 1 vezes o inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3, que deu isso daqui. Esse raiz de 2 eu consigo cancelar com isso daqui. 1.000 vezes 2, 2.000, igual a 2x sobre a raiz de 3. Aí, fazendo aqui de novo, tá? Eu vou ter 2x igual a raiz de 3 vezes 2.000, x igual, aí passo 2 dividindo, vai ficar 1.000 raiz de 3. Pessoal, a gente descobriu a medida do lado AC daquele triângulo ali, 1.000 raiz de 3. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Não vou substituir aqui o valor da raiz de 3, não. Bom, aí você me fala assim, professor, mas ele não deu a raiz de 3 no exercício. Pessoal, alguns valores de raízes vocês precisam saber, principalmente para uma prova como a prova do Colégio Naval, tá? Então, por exemplo, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá? A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Essas aqui você tem que saber, tá? Pelo menos aproximadamente, ok? Não é valor exato, né? Vai ser esses valores aproximados aqui, beleza? Bom, então a gente tem ali que aquela medida AC é 1.000 raiz de 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse triângulo aqui, PCA, e vou destacar para vocês aqui também. Ó. Então, vou pegar aqui o triângulo PCA e a gente vai ficar aqui, né, com um triângulo retângulo, beleza? Bom, então a gente tem PCA, vou colocar os vértices ali, PCA. Esse ângulo A aqui ele falou no exercício, né, que vale 10. Esse PC é a medida da altura que eu estou procurando. E esse AC a gente acabou de achar, né, que é 1.000 raiz de 3.
Pessoal, ficou muito simples isso daqui, né? Como que a gente acha aqui, né, a medida aqui dessa altura h? Bom, a gente vai lembrar lá das relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Bom, aqui, para determinar essa medida, a gente pode usar a tangente. Por quê? Porque eu estou procurando aqui o cateto oposto ao ângulo de 10 graus e tenho o cateto adjacente a ele. Que é aquele negócio do soca-toa, tá? Tem gente que guarda esses mnemônicos, é o famoso soca-toa, beleza? Aqui a gente vai usar a tangente, tá? Então eu vou ter aqui a tangente de 10 é igual ao cateto oposto, que é h, sobre o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o que está colado, tá? É o que está colado ao ângulo aqui de 10 graus, beleza? 1.000 raiz de 3. Bom, no exercício ele deu que a tangente de 10 é 0,18, igual a h sobre 1.000 raiz de 3. Aí aqui é só multiplicar cruzado, né? Então eu vou ficar com h igual a 0,18 vezes 1.000 vezes raiz de 3. Primeiro eu vou fazer isso aqui, 0,18 vezes 1.000 dá 180. E a gente vai fazer vezes a raiz de 3. A raiz de 3 eu vou colocar aqui 1,7, tá? Aproximadamente isso daqui, beleza? Na hora que a gente calcular isso aqui, 180 vezes 1,7, beleza? Você vai fazer essa continha, tá? A gente vai encontrar que isso daqui vai dar, né, 306, beleza? Aproximadamente. Bom, então, a altura dessa montanha é aproximadamente 306 metros. Logo, em qual categoria que ela se encaixa, né? Ela vai se encaixar aqui na categoria de baixa, beleza? Que é entre 300 e 700 metros, opção da letra B. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Essa questão aqui era relativamente tranquila, beleza? E a gente vai continuar fazendo outras questões aí para que vocês possam estar, né, estudando nesses últimos dias aí com questões de provas anteriores.